Fala aí pessoal, tudo bem? Belezura? Bom, falar um pouquinho aí da pré-história, que é um momento bastante importante aí do desenvolvimento humano aqui no planeta Terra, é o mais longo, tá? Se a gente for olhar, né, para o processo, ele começa ali por volta de 3 milhões de anos atrás e vai aí até por volta aí dos 4 mil anos antes de Cristo, tá certo? É um período bastante longo, né? Se a gente for ver, né? Tem aí o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, sendo que o Paleolítico é aquele mais longo, tá? Aí, então, de 3 milhões de anos atrás até por volta aí de 10 mil anos antes de Cristo, tá? Bom, é um momento interessante porque vocês devem saber, os ancestrais humanos, né? Eles surgem ali no continente africano e vão passando ali por processos migratórios, ocupando o continente europeu, né, o que seria hoje o continente europeu, a Ásia, a Oceania e a América, tá, num processo aí de dispersão, sempre em busca aí de condições de vida, condições de subsistência, tá, então esse é o contexto, né. Bom, a gente pode falar que o Paleolítico, né, que é o mais longo, ele vai de 3 milhões mais ou menos até 10 mil a.C. É um momento então em que esse processo ele vai se intensificar, né? Ou melhor, ele vai ocorrer de uma forma mais intensa. As migrações, os ancestrais humanos, então, eles são seres nômades, né? Que vão sempre em busca ali da subsistência, de alimentos, né? De plantas ali, de árvores frutíferas, né? Sempre ali tendo por base o processo do extrativismo, a caça, a pesca, já conseguem ali fazer o manuseio do fogo, certo? E é o momento então que a gente se popularizou, né, galera, como o momento do o homem das cavernas aí, né? Porque os únicos lugares possíveis ali para a sobrevivência eram justamente nas cavernas, tá? Então é importante a gente ter isso em mente também, tá? O momento ali das pinturas do feitura de pinturas rupestres ali na parede das cavernas, né? Justamente buscando abstrair formas, né? Eram formas primitivas de abstração e já mostrava ali então um processo ali de aquisição de cultura e desenvolvimento da cultura, certo? De simbólico, né? Então, nesse contexto ali, o processo de fala, né, de linguística, ele estava se desenvolvendo, ele ainda estava bem primitivo, né? E foi um processo então que eles começam, né, esses primitivos, a desenvolver aí a sua língua, né? Então, é importante a gente lembrar, existem cavernas ainda no mundo inteiro, né? Uma das mais famosas aí é a região de Lascaux, na França, né? Que tem ali resquícios, então, desses primitivos ali que viviam de uma forma bem rudimentar, né? Bem nômade, se espalhando ali em busca ali da sobrevivência, baseando-se principalmente no extrativismo, tá? Esse aí é o período paleolítico, galera, que eu acabei de falar para vocês, período da pedra antiga, certo? Então, paleolítico, né? Paleo, antiga, lítico, pedra, né? Pedra antiga. Então, seres humanos, então, eles vão se desenvolver a partir desse cenário bem rudimentar. Avançando um pouquinho mais, aí por volta de 10 mil antes de Cristo, esses seres humanos primitivos aí, eles vão começar a desenvolver o que a gente chama aí de agricultura, né, o plantio, a colheita. E isso vai facilitar o processo de sedentarização, certo? Então é o que a gente costuma chamar de revolução neolítica. Então a revolução neolítica, então ela foi marcada por um processo de sedentarização em que foi possível então a criação de espécies aí vegetais, né, de plantas de carboidratos, né, plantas que fornecessem esses carboidratos, né, o arroz, por exemplo, o trigo, tá, para que essas pessoas, né, esses homens primitivos, esses indivíduos primitivos pudessem então se desenvolver. Importante salientar que nesse momento já acontece aí o que a gente chama de primitiva divisão do trabalho, né? Então a coleta para os homens, né,
ali os cuidados ali da aldeia, né, pelas mulheres, a coleta pelos homens, né, a caça pelos homens. Então vai ter ali um processo de divisão do trabalho e agricultura. Tá interessante, é importante a gente perceber. Tem um livro muito interessante, né, o livro Sapiens, vocês já devem ter ouvido falar desse livro, um livro de um historiador israelense, o Noah Yuval Harari, que ele coloca assim, ele fala que nesse momento, por mais que os seres primitivos, os seres humanos primitivos, né, tivessem desenvolvido a agricultura, e isso tenha dado condições ali de sedentarização e de comer, de ampliar ali o fornecimento de alimentos, isso não significou, na visão dele, uma melhoria alimentícia. Pelo contrário, isso acabou limitando ali o consumo a certos gêneros alimentícios cultiváveis em uma escala um pouco maior, uma escala um pouco mais ampla, né? Então aquela diversidade que se tinha naqueles períodos anteriores e mais longevos da história humana acabou aí diminuindo, tá? Então necessariamente não houve uma melhor alimentação, tá? A diferença é essa, né? Então ampliou-se a disponibilidade de alimento, no entanto a diversidade ela diminuiu, certo? Porque nem eram todas as espécies de agrícolas, né, que podiam ser plantadas, que podiam ser colhidas e tudo mais. Então, por mais que as pessoas comessem mais, não significa que elas comiam melhor, tá? Isso é um ponto bem interessante, né? E essa é a ideia. Isso também acabou levando ao acúmulo de gorduras, né, no corpo, de carboidratos, né, que em excesso viravam gorduras, né, e acumulando no corpo, tá? Então a sedentarização, ela tem que ser olhada por esse ponto de vista. Então isso é interessante, pessoal, porque quebra um pouco com aquela ideia de progresso, mano. O Neolítico foi melhor que o Paleolítico. Não necessariamente, certo? Não necessariamente, porque como eu estava falando, comer mais não significa comer melhor, tá? Então é importante a gente salientar. Bom, então, tendo em vista então que houve esse processo que a gente chama aí de Revolução Neolítica, da sedentarização, né? Houve também a domesticação dos animais, os indivíduos puderam então domesticar os animais, usar aí uma pedra mais propícia, né, para corte, né, polir melhor ali as suas ferramentas de trabalho, suas ferramentas de caça, certo? Então foi um salto importante ali na história humana, né? Foi então o momento então em que começam a surgir aquelas grandes aglomerados humanos em torno ali dos grandes rios também. Então isso é muito interessante aí também, certo? Então o período do Neolítico, tá? Não pode esquecer da Revolução Neolítica, então, que é esse processo de sedentarização. E por volta aí, pessoal, já no finalzinho da pré-história, por volta aí de 4000 a.C., né, vai acontecer o surgimento da escrita, né? Então a simbologia humana ela vai se desenvolver melhor, certo? A linguística também ela vai ganhar um salto, né? Vão começar as línguas, né? Vão começar a se diferenciar entre si, tá? E os seres humanos primitivos desse contexto eles vão passar então a desenvolver o que a gente chama de estado, né? Um estado primitivo ali, certo? O estado primitivo, a noção de propriedade privada já vai aparecer em substituição àquela lógica da propriedade comum, da propriedade comunal. Então isso é um contexto bem interessante, bem marcante, assim, nesse finalzinho aí da pré-história que a gente chama de Idade dos Metais, né? O nome, né? Idade dos Metais, né? Então, bronze, né? O cobre aí vai ser utilizado aí bastante como instrumentos de corte, né, e ferramentas de corte, de defesa, e vai ser nesse contexto, né? Então a gente fala que acontece também o desenvolvimento da escrita, como eu já tinha mencionado, naquela região que a gente chama de Mesopotâmia, né, entre os rios Tigre e Eufrates, né, que ficou popularmente conhecida como escrita suméria, escrita cuneiforme, desenvolvida naquela região pelos sumérios, certo? E que depois ali acabaram sendo a base da cultura daquela região da Mesopotâmia, que eu vou tratar aí com vocês no outro vídeo, tá, galera? Então, esse é o cenário, esse é o contexto aí do processo de desenvolvimento humano. O estado que vai surgir nesse contexto, galera, é um estado
é o Estado primitivo, né, o Estado que vai passar a zelar pela propriedade, né, é o Estado teocrático. Tá? Então, grande parte das populações, das civilizações que eu vou falar, que vão começar a surgir, o Egito, né, civilizações egípcia, mesopotâmica, por exemplo, o Estado ele vai ser esse Estado teocrático, né, o Estado em que ele vai se... as pessoas vão acreditar que o governante é o próprio Deus, né? Então é por isso que é o Estado teocrático, a legitimidade dele vem desse poder divino sobre o coletivo, certo? Isso acaba legitimando e acaba fazendo com que esse soberano garanta a disciplina, a ordem, o trabalho, né, dessas populações primitivas. Tá? E é o nascimento da escrita, tá? Então é um ponto extremamente importante e fundamental. Tá certo? Bom, é isso, galera. Então, esse momento é o momento inicial da história, a gente fala de pré-história, né? Mas esqueci de comentar esse ponto. Mas a pré-história é um termo um termo um tanto quanto pejorativo e eurocêntrico, né? Porque significa que todos os povos que não tinham escrita não tinham história. Isso a gente sabe que hoje não é verdade, né? Então, história, galera, é todos aqueles resquícios humanos que podem ser encontrados ao longo do tempo, né, de determinados povos, e que trazem coisas sobre o modo de vida, a organização, né, a forma de sobre os rituais, sobre a simbologia, né, e que não necessariamente estão relacionados com a escrita, certo? Então existem todos ali uma gama, né, de utensílios ali que são estudados ali pela arqueologia, principalmente, né, que mostram ali justamente as formas de organização desses seres humanos primitivos, né, num contexto que não fazia uso da escrita e que devem ser considerados, portanto, como algo importante para civilizações, para os seres humanos passados, né, para os antigos, tá? E que não necessariamente necessitem de escrita para serem para ser legitimados. Então essa é a ideia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí, se inscreve no canal e fiquem atentos para mais videozinhos, né, sobre história e tudo mais, tá certo? Tchau, galera, um grande abraço para vocês, fiquem bem e tchau, tchau.